Vamos sim, professor. Boa noite. Boa noite. Correria. Marinalva pegou plantão atrasada. Aí eu tive que esperar, né? Aprendam desde cedo. A gente não abandona plantão. A gente aguarda o colega chegar. Nunca saiam do plantão sem um colega chegar. Entendeu? Nem que você tenha um compromisso, seja lá o que for, aguarde o plantonista chegar. Vamos lá, pessoal. Amenorreia, né? E vai dar aula? Eu, Rafael Rosa e a Sabrina. Amenorreia primária e secundária, né? Isso mesmo. Sabrine Bandeira? Aham. Isso. Olha, quanta honra! Obrigada. Que bom que o senhor está aqui com a gente. Vamos lá, apesar de que eu acho que a amenorreia, ela é um tema um pouco pesado, né? E só vai entender quem fez o 205, viu? Certo, pessoal? Certo, professor. Vamos lá. Pode começar. Ok, então. Começando aqui o tema de amenorreias aqui. Eu, Rafael Rosa e Sabrina vai comentar um pouco sobre o assunto. Eu queria principalmente detalhar o que seria essa amenorreia primária e secundária e depois detalhando cada uma delas. A primária, que nem a gente já sabe, a gente vai considerar como a amenorreia, que é a paciente que já passou dos 16 anos com características sexuais secundárias, ou maior que 14 anos sem características sexuais secundárias, ou seja, ela não teve a sua menarca ainda e chegou nessa idade e não teve ainda essa menarca. Ou a gente vai encontrar uma amenorreia secundária. Normalmente vai ser as pacientes que já tiveram essa menarca e durou cerca de 90 dias ou 3 ciclos menstruais, caso eles sejam regulares, em que ela não menstruou, ou quando, caso seja uma paciente que tenha ciclos irregulares, daí a gente vai esperar cerca de 6 meses para a gente confirmar essa amenorreia secundária da paciente, certo? Daí a divisão por compartimento. A gente vai ver que o hipotálamo, hipófise, ovário e tanto a questão do útero, vagina, também todos eles vão estar associados um com o outro. E toda vez que a gente imaginar a amenorreia na paciente, a gente tem que imaginar em algum desses locais, em algum desses compartimentos, como está demonstrado no quadro, vai estar essa alteração na paciente, certo? Daí, o primeiro que eu queria trazer era a amenorreia primária. Quando a gente for fazer quando a gente atender essa paciente, já que a gente vai imaginar que ela é uma paciente que é muito raro a paciente estar grávida, então a gente não imaginaria pedir um beta-HCG de primeira. A gente pode até pedir, mas só que ela não teve nem mesmo a sua menarca e ela tem a amenorreia. Então provavelmente seja alguma outra alteração fisiológica da paciente, ou até mesmo anatômica da paciente. Então, o que a gente vai pedir para ela vai ser dosagem de FSH, o cariótipo da paciente, dependendo da situação em que a gente vai imaginar qual seja o problema dela, qual seja a situação em que ela se encontra, e também o teste de GNRH e dosagem de LH e FSH, dependente do GNRH, certo? Daí tá. Quando a gente atender a paciente, a gente vê que seja uma paciente com amenorreia primária, e seja uma paciente que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer também é o exame físico. E nesse caso, quando a gente vê o imperfurado, a gente vai ver que principalmente o próprio exame físico da paciente já resolveria esse problema. A gente não precisaria chegar a nenhum exame laboratorial para a gente confirmar essa paciente, essa alteração da paciente. Então, quando a gente imaginar essa paciente, a gente vai ver com alguns, além da gente fazer o exame físico e relatar e perceber essa alteração, a gente vai ver outros detalhes também dentro dos sintomas clínicos da paciente. Um deles seria a dor pélvica cíclica, que iria bater junto com a questão cíclica da paciente, da menstruação dela. A gente vai ver que vai ser uma das principais alterações. Essa paciente ela vai continuar produzindo a menstruação dela, só que essa menstruação não vai conseguir ser secretada. Então, por isso que nessa situação pode até mesmo gerar uma massa pélvica. E dependendo dessa massa pélvica ainda, você pode até mesmo palpar ela, mas você vai ver que há essa massa, essa alteração
do abdômen inferior. E provavelmente ela pode, é um fator de risco também para desenvolver endometriose, até mesmo infertilidade, justamente por conta dessa alteração. Certo? Outra que a gente vai ver vai ser a síndrome de Rokitansky, que também é uma menorreia primária e também vai ser do compartimento 1, e a gente vai ver que vai ser uma alteração no cariótipo, porque a gente vai ver que vai ser uma agenesia mülleriana uterina e vai variar bastante, mas uma das principais alterações que a gente vai ver é que ela pode ser entre 1/3 superior da vagina ou 2/3 superiores da vagina. Vai variar um pouco dessas alterações. E a gente vai imaginar quando essa situação na paciente. Vai ser quando a gente vai ter uma paciente com ovários normais, desenvolvimento secundário normal, ciclos geralmente ovulatórios aparentemente normais, de acordo com os exames laboratoriais, e aí você vai perceber um pouco nos exames de imagem essa alteração da paciente. E também talvez você pode ver um pouco no exame físico, já que a gente vai ver uma cavidade vaginal, um encurtamento dessa cavidade vaginal. Então o próprio exame físico já ajudaria a ver essa alteração da paciente. Outra situação que a gente pode ver também é a síndrome de Morris. A gente vai lembrar também essa síndrome de Morris daquela atriz, Ana Paula Orozio, alguma coisa assim, que essa é uma atriz que tem essa síndrome de Morris, que na verdade o genótipo dela, ela é XY, só que ela tem uma insensibilidade androgênica. Osório, eu acho que é Osório. Ela tem uma insensibilidade androgênica. Ana Paula Arósio. Ela é muito linda. A beleza dela até dói, de tão linda que ela é. Então, essa atriz, ela tem o genótipo masculino, que seria o XY, só que ela tem essa insensibilidade androgênica. Ou seja, ela produz, sim, a testosterona, ela tem esse aumento da produção de testosterona, só que ela é insensível ao hormônio. Então ela vai ter ausência de útero e de ovários, ela vai ter um fundo cego, sem genitália interna, mas só que ela tem esses testículos intraabdominais. Tanto que tem que fazer a criptorquidia posteriormente, senão ela pode gerar uma questão de tumor também dessa área. Ei, Rafa, posso fazer uma pergunta? Pode. No caso dessa atriz que ela tem essa síndrome, ela não vai ter útero nem ovário, mas como é que ela vai produzir os hormônios sexuais para desenvolver as características sexuais secundárias dela? E no caso, seriam os testículos intraabdominais. E lembrando também que na mulher, e tanto no homem também, não é somente o ovário que produz o hormônio também. Não é só ele. Parte dos hormônios também, eles vão ser produzidos também na parte da gordura da mulher. Então, tipo... Assim, os hormônios sexuais femininos, eles são produzidos nos ovários. Também ocorre uma conversão periférica no tecido adiposo, né? E também são os esteroides, também podem ser produzidos na suprarrenal. Eu acredito que essa insensibilidade androgênica da Ana Paula Arósio seja assim, ela produz androgênios em excesso, só que ela é insensível. Provavelmente ela não tenha receptores para ele, mas eu acredito que ela tenha os ovários, sim, porque ela tem caracteres sexuais secundários. Só um exemplo. Eu já vi o caso de paciente com síndrome de Rokitansky. É uma paciente com 23 anos que nós atendemos no estágio rural em Porto Grande. É uma paciente que tinha mama, uma paciente que não menstruava. A gente tem que olhar logo os caracteres sexuais secundários, tinha silhueta feminina, a voz fina, a presença das mamas. Engraçado, mas ela não menstruava. Já tinha relação sexual, sentia libido, uma mulher normal, só não menstruava. Fizemos o toque, e no toque foi visto que a vagina dela termina em fundo cego. Foi pedido uma ultrassonografia. Ela tinha a genesia uterina, mas tinha os ovários. Lógico que ela tinha os ovários. Por quê? Porque ela tinha os caracteres sexuais secundários de uma mulher de 23 anos. Então, se a paciente tem amenorreia e tem características sexuais secundárias bem visíveis,
vulva apropriada para a idade, as mamas apropriadas para a idade, silhueta feminina, voz fina, cabelo, pele, tudo. O que a gente imagina? Que essa paciente produz, que o ovário dela funciona. Entendeu? Mas ela é infértil, professora. Oi? Ela é infértil? Com certeza, ela não tem Por útero. causa do útero, né? Sim, não tem útero. Continua, Rafael. Certo. Daí, outra síndrome que a gente vai poder encontrar também seria a síndrome de Turner. A síndrome de Turner já não é mais somente não vai entrar como no compartimento 1, vai ser no compartimento 2. Que a gente vai ver uma alteração da digenesia gonadal. O cariótipo dela, que nem a gente já sabe, que nem já é uma síndrome bem conhecida também, que seria no cariótipo X0. A gente vai ver também que vai ter outras características clínicas que a gente vai conseguir ver na paciente, a baixa estatura, puberdade tardia e os detalhes já comentados. A gente vai ver também que ela também seria uma das principais causas de amenorreia primária, em que você vê um hipogonadismo hipergonadotrófico. Seria nessa paciente. Certo? Uma outra síndrome seria a síndrome de Savage, também uma alteração que vai ser no compartimento 2, e normalmente vai ser relacionada à resistência ovariana, justamente à ação das gonadotrofinas. Só que ela aparentemente não é tão comum quanto as outras. Tem a síndrome de Kalman, que a gente vai ver também, que é a amenorreia primária. Ela vai ser uma alteração diferente, vai ser a alteração no compartimento 4. Vocês lembram do compartimento 4, vai ser uma alteração justamente lá na alteração da atuação do GNRH, da produção dele. Então vai ser um hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, vai ter uma baixa influência por uma falta de produção também. Então, e nessa síndrome de Kalman, a gente vai ver duas coisas. Vai ser a anosmia, que é a alteração do olfato, até mesmo falta dele, e daltonismo, que seria a alteração da visão da paciente. E outras amenorreias que a gente pode encontrar também são uma delas vai ser uma dessas duas síndromes, que é a síndrome de Sui, que a gente vai ver um genótipo XY, que a gente pode imaginar que pode ser um pouco relacionado com a síndrome de Morris, só que essa paciente ela tem um fenótipo inteiro feminino, ou seja, pelo que eu tinha visto, até se puder me ajudar, essa alteração que a gente vê nela, a gente vai ver que ela tem útero e ver que ela tem outras características propriamente de órgãos femininos, só que ela tem os testículos fibrosados. E a gente também vai ver hiperplasia adrenal congênita, que é a principal causa genitália ambígua nas pacientes que a gente poder encontrar, que também vai ser uma alteração no compartimento 3. Daí seria na hipófise, certo? Daí tem a amenorreia secundária. Como eu tinha dito na amenorreia primária, nem sempre a gente vai imaginar que a paciente está grávida, porque ela nunca menstruou, não teve sua menarca. Já nessa amenorreia secundária, não. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vê uma paciente que está com amenorreia secundária, a primeira coisa é descartar a gravidez. A gente vai pedir o beta-HCG e descartar a gravidez. Depois a gente vai tentar descartar as causas secundárias. Então a gente vai, pede um TSH e prolactina, que a gente pode pensar em hiperprolactinemia e outras alterações. Daí, terceira situação, teste de progesterona, depois teste de estrógeno e progesterona, depois dosagem de FSH e teste de GNRH. A gente vai variar entre essas opções. Mas a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer, beta-HCG e descartar causas secundárias. Quase sempre a gente vai ter que fazer desse modo. Certo? Então, quando a gente fizer, aí a gente consegue ver, após a exclusão de gravidez, TSH, prolactina, TSH aumentado, hipotireoidismo, prolactina aumentada, hiperprolactinemia, todos eles normais, daí a gente vai ver as possíveis causas que a gente pode encontrar. Certo? Daí, insuficiência ovariana precoce. A gente vai imaginar a situação quando a gente vê uma amenorreia secundária, certo? Mas tiver outras alterações que vão promover essa insuficiência ovariana muito mais precoce que o normal. Então, a gente vai imaginar que algumas pacientes, como a gente sabe, tabagismo, cerca de 3 anos, a paciente ela para de menstruar 3 anos antes. Cromossomopatia, principalmente a gente vai encontrar quando a gente vê aquela paciente que entrou em cirurgia, teve que fazer tratamento para algum tipo de câncer, de neoplasia, teve que iniciar radioterapia, quimioterapia. Todas essas situações elas podem levar a essa insuficiência ovariana precoce. Então a gente pode imaginar que essa paciente chegou a uma amenorreia secundária justamente por conta disso. Então a gente vai imaginar que pode ser relacionado a isso.
Uma das síndromes que a gente vai ver também nessa secundária vai ser justamente a síndrome de Asherman. A gente vai ver que vai ser aquelas sineques uterinas, aquelas adesões que a gente vai encontrar na paciente. A gente também pode ver relacionada sempre à menorreia, não sempre, mas a gente pode ver muitas vezes relacionada à menorreia e infertilidade. E isso vai normalmente acontecer após curetagem. E pode ser por diversos motivos essa curetagem, mas o importante é ser pós-curetagem dessa paciente. Normalmente a gente vai encontrar assim, pode encontrar em outros momentos sim, mas normalmente vai ser pós-curetagem. Outra síndrome que é uma síndrome muito comum, que é a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, também conhecido como anovulação crônica hiperandrogênica. Tem suas classificações e tudo, mas a gente vai ver principalmente outras características clínicas, além da menorreia, seria a irregularidade menstrual, que não seria somente a menorreia, a própria irregularidade menstrual você já encontraria, excesso de pelos, acne, obesidade, também seria outras sintomatologias para você imaginar essa situação. O compartimento 3, que a gente vai encontrar principalmente na hipófise, a gente vai imaginar duas situações, podendo ser a menorreia primária, que seria justamente hipoplasia hipofisária, seria uma alteração somente na hipófise, e outra seria a menorreia secundária. Daí a menorreia secundária, a gente já conseguiria ver alterações na hora que a gente fizesse o descarte das causas secundárias. Então, na hora que você fizer a prolactina, o exame de prolactina e o TSH, a gente poderia retirar as opções de hiperprolactinemia e alguns hipotireoidismos. E a gente pode também, provavelmente, já perceber nesse local alguns tumores hipofisários e infecções também. Tem a síndrome de Sheehan, que a gente vai lembrar bastante daquele ator, mas não tem nada a ver, é só por conta do nome. A gente vai ver principalmente uma necrose hipofisária da parte anterior. E normalmente vai ser relacionado a uma hipotensão pós-parto, mas só que vai ser relacionado a uma hipotensão, podendo ser tanto um choque hemorrágico, um grande sangramento da própria paciente, e que levou a isso na própria paciente. E a gente vai ver que no pós-parto, quando a gente vê a paciente naquela situação, a gente vai ver um hipopituitarismo na paciente, que vai ser uma das expressões clínicas algumas semanas, não imediatamente, pós-parto da paciente. E a gente também tem a menorreia hipotalâmica funcional, que daí a gente vai ver que vai estar muito relacionado a situações da vida, como estresse, distúrbios alimentares, atividade física excessiva. E lembrando que, tem aquela famosa frase, mulher estressada, menstruação atrasada. Então, é naquela situação da paciente imaginar que talvez esteja grávida, daí fica nervosa, daí atrasa mais ainda, daí atrasando porque ela está nervosa. Então, sempre vai levando a situações que podem ocasionar. Então, quando a gente imaginar, vai ser o seguinte: chegou uma situação de amenorreia pra gente, a gente sempre vai excluir gravidez, depois descartar causas secundárias, TSH, prolactina. Daí a gente faz o teste de progesterona, avaliar a ovulação. Se deu sangramento, a ovulação crônica, provavelmente pode ser uma SOP. Se der negativo, próximo passo, quarta situação, a gente vai fazer o teste de estrógeno e progesterona. A gente vai avaliar o resultado do endométrio nessa situação, a gente vai ver o patente de trato de saída. Se deu positivo, se está com sangramento, provavelmente foi alguma alteração do compartimento 1. Mas se não teve sangramento, a gente pode imaginar algum distúrbio do trato urogenital. Então a gente vai imaginar talvez uma síndrome de Asherman nessa situação. Ainda mais se a gente vê algumas sineques, essas sineques uterinas na própria paciente. Daí a gente vai para a quinta situação. Deu negativo ainda assim, a gente vai imaginar uma dosagem de FSH. Aí a gente vai diferenciar as causas periféricas das centrais. Daí as causas periféricas a gente vai encontrar principalmente no compartimento 2, e centrais no compartimento 3 e 4 seria hipófise e no GNRH. FSH acima de 20, beleza, hipogonadismo e hipergonadotrófico. Então a gente vai imaginar alguma causa ovariana. A gente pode pensar em menopausa, a própria falência ovariana precoce. Então a gente vai imaginar algumas situações e a gente vai resolver isso também, principalmente quando a gente fizer a anamnese da paciente e ver. Talvez seja uma situação da família dela de ter uma falência ovariana precoce, que ainda pode ser genético, né? Mas pode ser também uma situação em que a paciente esteja com alguma alteração que fez alguma cirurgia, algum tratamento para neoplasia, alguma alteração nesse sentido. Isso não é FSH acima de 20. E se for abaixo de 5, mais ou menos? A gente vai imaginar hipogonadismo e hipogonadotrófico.
Daí, na situação, daí a gente vai levar a sexta situação, porque a gente vai fazer o teste de NRH, porque isso normalmente vai ser uma causa central. Então, na hora que a gente vê o teste de NRH, a gente vai diferenciar a causa hipofisária e da causa hipotalâmica. Se a gente vê um aumento do FSH-LH, a causa hipotalâmica. Então, pode ser simplesmente alguma alteração de tumor, droga, exercício físico, alguma alteração que altere realmente a questão do hipotálamo. Agora, se não tem aumento do FSH e do LH, então a causa é hipofisária. Então, a gente vai imaginar a síndrome de Hirschman, porque a gente vai imaginar que é uma pessoa que não consegue produzir o GNRH. Então, o que a gente lembra disso? Lembra do hipopituitarismo, que vai acontecer justamente naquele paciente em que teve aquela situação de pós-parto, aquela hemorragia pós-parto, aquele choque hemorrágico pós-parto, e levou a essa síndrome de Hirschman. Bem, agora a gente vai proceder, né, com a investigação e diagnóstico. E diante, assim, desse cenário, né, das amenorreias, assim como o Rafael explicou bem, né, as categorias, etiologias, é indispensável que a gente faça uma boa anamnese, um bom exame físico, né, para que a gente possa fazer tanto o rastreio quanto a identificação dessa causa, né, e que ela seja coerente com a queixa que essa paciente vem trazendo. E antes de tudo, é fundamental aqui eu reiterar, né, que nos casos das pacientes que já menstruaram antes, né, nas quais é possível que haja aquela amenorreia secundária, a principal causa dessa ausência menstrual, né, desse sangramento uterino, vai ser a gestação. Então, quando a gente conversar com a paciente, né, a gente deve sempre ter em mente investigar as questões relacionadas à gestação, à data da última importante a gente trazer a questão da idade, né? Esse histórico menstrual, sobre a questão da regularidade, né, desses ciclos que ela já vem tendo ou vinha tendo, os antecedentes obstétricos, né, parto, aborto, aleitamento, se ela teve a curetagem prévia, né, a dieta dessa paciente, porque como o Rafael falou, né, são fatores de risco para que essa patologia venha se instalar, venha aparecer. O nível de atividade física dela praticada, né, se é de alto impacto, alta intensidade, a questão do estresse, ela desenvolve alguma atividade laboral que possa estar relacionado, né, à grande carga de estresse dessa paciente, a saúde mental, né, se ela faz inclusive uso de drogas aí psicotrópicas que estão envolvidas aí nesse circuito da dopamina, né, se ela tem cirurgias prévias, especialmente as pélvicas, se ela já fez rádio ou quimioterapia. E a questão dos medicamentos também, né, que alguns influenciam. A questão também da galactorreia, né, que é o aumento de secreção láctea, e o hiperandrogenismo, que vai estar relacionado aí à síndrome do ovário policístico, né, quer dizer, hiperandrogenismo. E o hiporandrogenismo é a presença desses caracteres sexuais secundários, se vão estar presentes ou não. Então, dito isso, né, a anamnese ela deve ser iniciada, né, por meio da observação e a investigação sobre a questão do desenvolvimento puberal dessa paciente, né. A gente vai avaliar a questão da presença dos caracteres sexuais secundários, a ciclagem menstrual, a gente vai especificar o intervalo, a duração desse ciclo e bem também a quantidade, né. E partindo assim do fato que a paciente já menstrua, quando ocorreu essa alteração, a gente pergunta se ela foi abrupta, se ela foi gradual, né, se ela ocorreu após algum evento, como cirurgia, infecção, rádio, químio, algo que ela possa ter feito recentemente. Em relação aos antecedentes familiares, a gente pode pesquisar, né, as causas de cessação precoce de menstruação na família, doenças autoimunes, se ela mesma foi exposta a alguma toxina ambiental, o próprio cigarro, né, psicotrópicos, enfim. A questão do exame físico dessa paciente, a gente vai iniciar quando ela entra ali no consultório, né? Uma vez que a aparência dessa paciente, ela pode ser útil para indicar várias causas que a gente já pode ter em mente. Por exemplo, eu olhando, eu já posso imaginar que ela pode ter um IMC baixo, né?
A gente pode observar também alguns transtornos alimentares, até mesmo através, vamos dizer assim, se você avaliar a dentição dela, que ela pode ter um desgaste do esmalte, então a gente já pode pensar nesses transtornos. No caso, anomalias genéticas, né, síndrome de Turner, defeito na linha média, que pode indicar ali quando você já olha essa paciente, né? Até mesmo a questão da inspeção dermatológica, porque ali eu posso ter, né, na pele dela, eu posso ter vários achados, eu posso ter presença de surtismo, né, que são os pelos em lugares que não são típicos, a cantose nígricas, né, o acne, que são indicativos de SOP, essa resistência insulínica mesmo, né. O exame das mamas também, que eu posso fazer, que eu posso até, de repente, ter aí uma presença de galactorreia, né, que vai me indicar um nível elevado aí de prolactina, que vai estar influenciando nesse nível de dopamina, como o Rafael já falou até aqui também. Aí tem a questão do exame da genitália, né, que eu posso fazer a inspeção, e aí eu já posso começar olhando o padrão dos pelos pubianos, né, se essa paciente não tiver depilada, que ela pode ter, inclusive, um padrão, se pode ser tipicamente feminino ou masculinizado, né, eu já posso pensar em causas de hiperandrogenismo. E também eu posso encontrar uma clitoromegalia, né, que é esse clitóris mais proeminente. Eu posso também perceber nessa paciente um engrossamento da voz, padrão de calvície masculino, né, para que eu possa ver se essa produção estrogênica está normal. Aí eu vou ver a questão da vagina, né? Quando essa produção estrogênica está normal, a vagina vai ser úmida, eu vou ter ali presença de muco cervical ali no exame especular, né? Até mesmo o toque vaginal, ele pode estar me auxiliando na identificação, né? Se essa paciente tem presença ou não de útero, né? A fim de identificar essas causas aí primárias de amenorreia. Então, pode passar o segundo slide. Eu trouxe aí um fluxograma, né, para tentar facilitar um pouco o entendimento, que, como o professor Gato falou, é bem complexo, assim, porque tem várias etiologias, várias causas, né, vem as classificações, mas, assim, eu acho que no decorrer do tempo que a gente vai manejando, né, essas pacientes, a gente vai tendo uma clareza de como conduzi-las. Então, assim, de acordo com as observações do exame físico, pode ser solicitado, né, os exames complementares que vão ser direcionados para os achados clínicos dessa paciente. Aí, no caso da amenorreia primária, eu devo pensar nas possíveis causas que pode estar resultando no impedimento do fluxo menstrual, principalmente na ausência do útero. Aí, a presença de mama nessa paciente, que eu já examinei aquelas mamas, ela já vai sugerir aí uma presença ou ausência do estrogênio, que vai estar circulando no sangue dessa paciente. Aí, diante disso, deve ser dosada as gonadotrofinas, né? Além de ser feito uma ultrassonografia pélvica, lembrando que a gente está lidando com pessoas ali de pouca idade, 14, 16 anos. Então, muitas vezes essa paciente pode não ter iniciado atividade sexual. Aí a gente vai pedir a ultrassonografia pélvica. Aí a gente vai avaliar, né, a presença e a normalidade desse aparelho reprodutor. Aí, diante das suspeitas de causa genética, a gente pode solicitar, inclusive, um cariótipo, né, que vai ser utilizado aí para afastar aqueles casos que o Rafa falou, da síndrome de Turner, né, outras causas genéticas que pode estar diagnosticada aí dentro da ausência do útero, né, por meio da testosterona, que uma vez que os valores elevados, eles vão sugerir uma síndrome de insensibilidade androgênica, enquanto que abaixo desses, nos resta pensar, por exemplo, na síndrome de Morris. Uma vez constatada, né, as anormalidades quanto ao LH e FSH, a gente pode solicitar, inclusive, uma tomografia de crânio, porque a gente pode estar diante, né, de uma anomalia hipofisária e hipotalâmica, entre que ela pode estar relacionada às hipoplasias, por exemplo, né. A ultrassom, ela vai se tornar muito importante nessas pacientes que vão possuir útero, uma vez que, nesse caso, uma hipótese, né, de criptomenorreia, né, que o Rafa explicou, que pode enxergar os casos, né, de ímã perfurado,
ou de septo vaginal transverso, no caso, se for a ultrassonografia via baixo, ou mesmo ao examinar essa paciente. A respeito, pode passar a próxima slide? A respeito das amenorreias secundárias, pode passar, Rafa. Tá, deixa aí. Não, volta. Aí, amenorreia secundária. A respeito das amenorreias secundárias, né, a gente sabe que a principal causa aí vai ser a gravidez. Então, a gente vai iniciar pelo beta-HCG, né, o teste de gravidez. Aí, a gente afastando a hipótese, né, dessa gestação, a gente pode ser feita as dosagens de prolactina e TSH, né, a fim de investigar aí causas de origens centrais ou metabólicas. A gente vai ver, né, nesse cenário, se vai ter ausência de sangramento menstrual através dos testes, né, a gente pode fazer os testes da progesterona e o teste do estrogênio mais progesterona, que eu vou explicar. O teste da progesterona, nesse teste, a gente administra, né, para essa paciente a progesterona de 7 a 10 dias, simulando aí uma segunda fase do ciclo. Ela tem o estrogênio ali circulante, né? E aí a gente vai também pensar que esse trato genital vai ser pérvio. Aí, nesse cenário, uma das hipóteses diagnósticas vai ser a anovulação crônica, né? No caso de a paciente não menstruar, a gente já vai levantar a hipótese relacionada às ausências dos caracteres que a gente já mencionou anteriormente, como na ausência do estrogênio circulante, né? O endométrio não vai estar estimulado previamente, ou por um trato genital que vai ser impérvio. O segundo teste, né, que vai comprovar essa ausência do estrogênio é o do teste do estrogênio e progesterona. Nesse caso, a gente vai fazer o estrogênio, né, ali 21 dias, e nos últimos 5 dias a gente o estrogênio vai simular essa primeira fase do ciclo, né? Após isso, nos últimos 5 dias a gente já vai entrar com a progesterona, que a gente vai já simular a segunda fase. Aí, diante disso, a gente vai observar se a paciente vai apresentar o sangramento menstrual, né? E aí, se constatado, a gente vai ver que havia pouco estrogênio circulante, né? Bem como que a cavidade endometrial dessa paciente logo vai ser normal. Aí a gente vai suspeitar dos acometimentos lá naqueles compartimentos que o Rafa falou, 3 ou 4, né? De quais a paciente não estão sendo capazes de estimular o ovário de forma adequada, ou ainda no próprio compartimento 2, né? Que não vai estar sendo capaz de produzir os hormônios ali corretamente. No caso de haver ausência da menstruação após o teste, a gente pode perceber que a cavidade endometrial vai estar comprometida, né? Como no caso ali das cinéticas intrauterina, né? Que vai estar correspondente ali à síndrome de Hashima. A gente pode também fazer a dosagem de... Deixa eu colocar aqui. A gente pode, para a gente diferenciar, né, a questão das causas, se ela é hipotalêmica ou hipofisária, a gente pode realizar o teste do GNRH, né? Que nos casos das amenorreias primárias, com os caracteres sexuais ausentes, se o teste vier positivo, a gente tem um problema hipotalâmico. E pode ser causado por exercício extenuante, como o Rafa falou, tumores, síndrome de Kalman, a própria iatrogenia. Se o teste for negativo, a gente pode ter um problema hipofisário, né, como adenoma, a síndrome de Shira, a síndrome da célula vazia. Agora, a gente vai falar aqui a respeito do tratamento. Pode passar. Bem, do tratamento, né, a gente, olhando aí para esse quadro, a gente vai perceber que esse tratamento ele tem que ser individualizado e direcionado para a causa que originou esse processo, né, esse problema da paciente, e vamos seguir cada uma dessas etiologias, né, e seguir o tratamento para cada uma delas. Aí eu vou começar aí. A gente vai ter tratamento baseado em reposição hormonal, tratar os fatores que está desencadeando, agonista dopaminérgico, alguns procedimentos.
Aí eu vou começar pela criptomenorreia, né, que vai ser aquele caso do ímen perfurado. Então, a gente vai fazer essa correção por meio da himenotomia, né, que é a abertura desse ímen, para a gente escoar esse fluxo menstrual que está ali acumulado, que a gente também pode chamar ele de hematococo. Os casos relacionados às alterações anatômicas congênitas, por exemplo, como o da síndrome de Rokitansky, né, ele deve ser tratado com a investigação ali, inclusive, alterações do trato urinário, porque ele pode vir acompanhando, inclusive, uma formação ali dessas estruturas genitais, né? Além de avaliar também o comprometimento desse canal vaginal. É importante a gente ressaltar que, nesse caso, a etiologia do quadro, ele fará com que não seja possível induzir a menstruação nessa paciente. Então, ela vai continuar em amenorreia. Isso também vai ocorrer nos casos, né, de síndrome de Morris, que a gente deve proceder com a busca, né, e a remoção desses testículos, como o Rafa falou. Porque uma vez que ele está exposto ali, né, a temperaturas maiores do que ele deveria estar, como no caso quando ele está nos homens, na bolsa escrotal, a gente tem uma temperatura menor. E já nesse caso a gente vai ter altas temperaturas e esse aumento, ele vai proporcionar para esse paciente uma probabilidade de desenvolver, inclusive, cânceres testiculares, justamente por lesões nesse material genético desse órgão que está ali, ectopicamente, vamos dizer, né? Após a orquiectomia, né, que é o nome desse procedimento, dessa retirada, a gente pode proceder com a terapia de reposição hormonal, que vai ser direcionada e individualizada para essa paciente. A gente tem que avaliar também o comprometimento vaginal, né, pensando aí na possibilidade, né, da existência de um canal curto, né, dessa paciente, que pode vir a prejudicar ela futuramente, no caso ela venha desejar ter uma vida sexual ativa. Aí, nos casos da menopausa precoce, em decorrência de uma insuficiência ovariana primária, a gente pode realizar a terapia de reposição hormonal por meio do estrogênio e progesterona. É importante que a gente tenha em mente, né, que a progesterona ela vai proteger o endométrio da paciente, ainda que os sintomas dela sejam, por exemplo, hipoestrogenismo. O diagnóstico da síndrome de Turner, ele vai requerer um tratamento, né, por via de reposição hormonal também, né, a fim de que essa paciente ela possa vir desenvolver os caracteres sexuais que vão ser secundários aí feminino. Um adendo, tá? No caso do tratamento, está envolvendo aí reposição hormonal com estrogênio e progesterona, em relação à duração do tratamento, não possui um consenso, tá? Sendo que a indicação mais razoável é aquela que a gente vai manter esse tratamento até aproximadamente 50 anos da paciente, né? Em que essa fase vai ocorrer já a menopausa dela. Nos casos da anovulação por hiperandrogenismo, como ocorre na síndrome dos ovários policísticos, o tratamento vai requerer a mudança do estilo de vida dessa paciente, né, em termos de dieta, de prática de atividade física, perda de peso, né, o uso de anticoncepcionais orais, né, para que o ciclo dessa paciente seja regulado, bem como a gente vai tratar de mais queixas que ela vai trazer para a gente, né. E também pode ser administrada, inclusive, a metformina nessas pacientes que podem apresentar um grande risco de desenvolver tanto pré-diabetes, diabetes, síndrome metabólica, né? Aí, quando essa paciente, por exemplo, for diagnosticada com hipotireoidismo, o tratamento a gente já vai fazer com a levotiroxina, né? Que vai ser uma dose aí de 1,6 microgramas por quilo. Aí, sendo que é razoável a gente iniciar essas doses, né? Porque ela tem várias posologia, né, a levotiroxina. A gente tem de 75 e assim vai. Então, a gente pode iniciar, nesse caso, dessas pacientes, as doses ali de 50 a 100 microgramas via oral diariamente e a gente vai observando ali ao longo de 8, 6 semanas e fazendo TSH dela, vendo se vai ter variação, né. As pacientes com hiperprolactinemia, ela deve ser tratada com os agonistas dopaminérgicos, né? Bem como a bromocriptina ou a cabergolina, né? No caso em que ela apresentem macroadenomas, né? Ou déficits secundários. E pode ser necessária a recomendação de, inclusive, tratamento cirúrgico. Paciente que vem com transtornos alimentares, né? Exercício físico extenuante, a gente vai pedir para ela não modificar o comportamento, né?
sendo que é necessário, inclusive, a presença de acompanhamento psicológico para essa paciente, principalmente no caso dos transtornos alimentares, né, que vão estar relacionados a essa amenorreia. Aí, se a gente atender, por exemplo, uma paciente, né, vamos colocar o exemplo que é a Daiane dos Santos, né, que é uma atleta aí de alta performance, ela não vai desejar alterar, cessar essa atividade que é o estilo de vida dela, é o trabalho dela, né? Então, a gente vai fazer a terapia dela, por exemplo, com estrogênio. O tratamento da síndrome de Ashman, quando possível, ele vai requerer a esteroscopia cirúrgica, né, com a lise dessas senéquias. A gente vai tentar reverter essas senéquias, né, a fim de propiciar aí um correto funcionamento desse útero. A síndrome de Sheehan, ela vai ser tratada com a reposição dos hormônios, né, onde os locos de produção foram lesionados, assim como nos casos da síndrome de Kalman. Aí é sempre importante, gente, também, junto com o diagnóstico, a gente está orientando essas pacientes quanto à causa, né, da sua queixa, as implicações que esses tratamentos vão trazer para elas, as opções dessas terapêuticas, em que a gente vai mostrar os benefícios e malefícios, né, de cada uma dessas opções que vão ser possíveis, que a gente sabe que, principalmente falando assim de reposição hormonal, a gente sabe que tem muitos tabus, né? A gente sabe que tem muitos tabus a respeito disso, então é importante que ela escute do médico, em que ela está ali confiando no seu tratamento, né? E a gente possa estar explicando todo esse arsenal, tanto de terapêutica, benefício, malefício, e discutir com ela, né, também sobre a questão do desejo de engravidar futuramente, e a gente fazer um manejo correto delas. Então, gente, é isso que a gente tinha para trazer. Eu sei que é muita coisa, mas a gente tentou trazer um pouquinho assim de cada uma. Se o professor também quiser dar a contribuição, fique à vontade. Olha, pessoal, assim, a princípio, parabéns pela audácia, né? Parabéns pela audácia de vocês em dar uma aula de amenorreias, primária e secundária. Eu que gosto muito da ginecoendócrina, às vezes me pego com saia justa, eu tenho que abrir um livro, eu tenho que ir para o Google, porque a gente esquece e é um tema difícil, né? Então eu defendo muito o PBL por causa dessas coisas, da coragem do aluno, da proatividade do aluno e não ter medo de enfrentar, né? Eu sei que isso para vocês é uma coisa muito desconhecida, porque a investigação ela é imensa, ela é enorme. E você tem que parar para pensar por onde começar e que trajeto você vai seguir, qual o caminho a seguir diante de uma amenorreia. Bom, para colaborar com vocês, eu tenho que dizer que a amenorreia secundária ela é mais fácil de ser descoberta e tratada do que a amenorreia primária. Vocês concordam comigo? Sim, professor. Por quê? Porque a amenorreia secundária, você vai tratar de uma ausência de menstruação por mais de 90 dias em uma paciente que já menstruou. Então, a gente sabe que ela tem estrogênio, que ela tem progestagênico, a gente sabe que ela tem caracteres sexuais secundários, que ela já menstruou, que ela tem ovário, que ela tem útero, então se torna muito mais fácil. Nesse caso, como é que se faz o diagnóstico? A Sabrine colocou muito bem, através de uma extensa anamnese. O diagnóstico ele vai aparecer no final, se você fizer uma anamnese extensa. Exame físico, história pregressa, uso de medicações, sinais e sintomas clínicos, até mesmo o uso de... Meu Deus, falhou agora. Ela falou muito bem do uso de medicações psiquiátricas que têm ação no hipotálamo, né? Hoje em dia, com as academias, os suplementos vitamínicos, muito cuidado com isso. E o uso de hormônio masculino que as mulheres mentem, que às vezes estão usando. Então, a amenorreia secundária, ela não é difícil de você achar, né? Muito cuidado com o termo. Não é falência ovariana
precoce, é insuficiência. O ovário, ele é insuficiente na sua produção de estrogênio e progesterona. Tá? Eu gostei muito da aula porque pelo pouco convívio com a doença, vocês conseguiram levar um raciocínio, que eu sei que não é fácil. Para mim, que já estou há anos na estrada, às vezes é difícil. Quando você passa para a menorreia primária, aí a coisa pega. Porque a gente tem uma paciente que não tem normalmente uma silhueta feminina, você tem poucas informações e você investigar é caro, muito caro, né? Um teste de GNRH é caríssimo. Uma tomografia de crânio também é caro, né? E as próprias dosagens hormonais. Sábado fui fazer uma ação social da Secretaria de Saúde chamada Blackout da Mulher em Pedra Branca. Com que eu me deparei lá? Uma paciente de 19 anos, baixa estatura, magra, sem mama, sem histórico de ter menstruado. A voz dela é uma voz de criança, o sorriso de criança. Imaginei logo estar diante de um Tanner, mas ela não tinha pescoço alado e também não tinha déficit intelectual, segundo a minha investigação muito rápida. Examinar não deu para examinar. Dei meu telefone e a irmã dela já entrou em contato. Nós vamos mandar buscar essa paciente lá para investigar. Agora, são lá do interior, são pobres. Como é que vai fazer um teste de GNRH? Como é que vai fazer um cariótipo? Um cariótipo é importantíssimo. Como é que vai fazer uma tomografia? Ultrassom talvez eu consiga, né? Para algum colega que esteja interessado. Então, as patologias existem sim. E essa paciente não tem, ela tem o olfato normal e a visão também. O que aconteceu com ela? Ela foi no médico, lógico, o médico do interior passou ciclo 21. O que aconteceu com ela? Ela fez 3 ciclos menstruais. Então, o que significa isso? Que ela tem útero, que ela tem ovário e o útero e o ovário respondem. Bacana, né? Eu suspendi tudo, porque eu preciso investigar a causa dela. No consultório, eu tenho uma síndrome de Kalman, uma paciente de 32 anos, do interior. Quando ela não menstruou aos 16, o médico lá passou para ela cicloprimogina, ela começou a menstruar, ela começou a desenvolver os caracteres sexuais secundários. Aumentou de estatura, de peso, mas ela não desenvolveu mama. Ela tomava, ela casou e não se importou nem o marido. Eu achei o marido meio sindrômico, porque como é que pode, casado há anos, e a paciente não tem mama? Não tem mama, ela só tem um mamilo, né? E como ela está gordinha, poderia até sugerir a presença de tecido mamário, mas não é. Me procurou porque ela desejava engravidar. Olha que interessante. E aí, assim, fechei diagnóstico como, doutor, eu não consigo sentir o cheiro. Eu sei que aquilo é um perfume, só vem o cheiro do álcool. Eu sei que aquilo é um feijão, mas me vem um cheiro de comida fervendo. Ela tem a síndrome de Kalman. Então, as amenorreias, elas não são raras. As primárias são, as secundárias não. Você se depara muito. Peguei uma paciente de 19 anos com amenorreia. Começou a menstruar normal e fez uma menorreia. Pedimos a propedêutica que a Sabrine falou. FSH, LH, estradiol, prolactina. E o que aconteceu? A prolactina dela veio alta. 2 meses, aí ela sumiu. Quando ela voltou 2 meses depois, tinha quadriplicado. Ela tinha 380 de prolactina. O normal a gente considera abaixo dos 50. Entramos com o análogo do GNRH, né? E a paciente menstruou. Tomografia, ressonância, pedi para ela uma ressonância da hipófise. Ela tem um prolactinoma abaixo de 1 centímetro. Entendeu? Mas o que significa isso? Não é porque quanto maior o prolactinoma,
maior produção de prolactina. Vocês estão enganados. Às vezes, um microprolactinoma produz muita prolactina. E aquilo foi reduzindo, ela deve passar em controle com a gente novamente. Quando a Sabrina falou em tratamento cirúrgico, isso é muito complicado. Imagina remover um tumor próximo da hipófise. As lesões da circulação porta da hipófise. As sequelas que podem ficar disso. Então, o tratamento clínico ainda é o melhor, né? Então, é assim, gostei da aula, estou de parabéns, né? Eu quero que fique na cabeça de vocês a diferença da menorreia primária e da menorreia secundária. E saber que a secundária se descobre pela anamnese e pelo exame físico. Ela é a mais fácil a ser tratada, porque ela sempre tem uma causa. Outro exemplo, o paciente fez uma esterectomia com 32 anos, por uma adenomiose interrogada. O médico fez por vídeo, tirou só o útero. O que aconteceu? Ele chegou comigo aos 35 anos, com ressecamento vaginal, fogacho, perda de libido, ressecamento da pele, ultrassom, ovários abaixo de 1 centímetro. Ou seja, uma paciente que, em função da cirurgia, fez uma insuficiência ovariana prematura. Certo? E voltando a dizer que as amenorreias secundárias, elas são as mais difíceis de chegar a um diagnóstico. Mas se você tiver persistência, você chega normalmente a um diagnóstico sugestivo. Ou já de cara, né, como a síndrome de Thanes e as outras síndromes que citaram aí. Mas às vezes ela tem uma digenesia gonadal, que só o cariótipo vai dar o diagnóstico, mesmo assim com uma variante, né? Então é uma coisa que não é muito fácil, que a gente às vezes precisa de um apoio da genética. Certo, pessoal? Alguma dúvida que eu possa esclarecer? Professor, eu só fiquei na dúvida na questão se essas amenorreias que eles falaram, a secundária e a primária, elas são necessariamente patológicas, porque as questões, as situações naturais de amenorreia, como a gravidez e o próprio climatério, ele entra nessa classificação? Não. A gravidez, o climatério são situações naturais, né? São situações que ocorrem em função do estado da paciente. A gravidez, ela vai ter aumento de prolactina, logicamente com redução de estrogênio e progesterona, mas momentâneo, né? É uma fase. No climatério, não. No climatério já é funcional, né? Ela vai ter a insuficiência ovariana, é o ovário que se torna insuficiente em função das diversas ovulações, né? Dos diversos estímulos ovulatórios, que vai restando, ela vai fazendo uma deficiência folicular. E vocês sabem que é o FSH e o LH que fazem aumentar o folículo, romper o folículo, liberar estrogênio, liberar progesterona, entendeu? Que vai levar ao ciclo dela. Isso se perde durante a idade. Certo? Perfeito. Certo, pessoal? Lauana, ginecoendócrina, lá de Brasília. Certo, Nenhuma professor. dúvida? Não, nenhuma. Muito bom. Obrigada, professor. Que bom que vocês guardem o assunto, guardem essa conferência, tentem aumentar essa conferência, entendeu? Que isso é um assunto muito importante, tá bom? Perfeito, professor. Professor, quando tiver as ações assim, no interior, convida a gente, que a gente vai também. Então, eu acharia até interessante, mas normalmente a gente vai no carro da CESA, da Secretaria de Saúde. Dessa vez foi lotado. Foi eu, a doutora Rafaela Cunro, que foi a minha ex-aluna, olha que honra, minha ex-aluna, que agora é obstetra. É verdade, a loirinha, né? Que agora é obstetra, atendeu junto comigo. Foi um clínico e foi uma outra clínica. Então foram 4 já. Da outra vez foi só eu e a clínica. Dessa vez acho que eu vou jogar no grupo, né? E chamar. A próxima ação é em Ferreira Gomes. Vocês poderiam pegar o carro e ir para Ferreira Gomes, que é aqui pertinho. Já ficaria o final de semana no hotel,
conhecia Ferreira Gomes, e lá é muito bacana, né, Sabrina? Sabrina Ai, conhece. vamos. Tomar um banho de rio depois, né? Sim, faz ação e fica lá o sábado, volta no domingo. E aí os alunos da Liga vão comer quentinha, enquanto eu vou pro restaurante, pro hotel, Não lógico. paga um almoço pra gente, professor. Não, Engraçado. Ficar lá do lado de fora comendo a quentinha, gostosa. Eu dou todo o apoio para vocês. Eu vou lá pro hotel. O pagamento é um almoço Professor, rechaçado lá no O almoço quentinho até vai, mas o jantar vai ser lá na família Birante, né, não? Então, eu já fiquei lá. A comida lá é muito boa. Muito gostosa a comida lá. Juntem dinheiro, dá tempo. É lá pro final do mês, início de junho. E por falar nisso, vai ter um Arraial do Foguete que não tem ré. Isso, dia 3 de junho. Meu filho que está fazendo esse evento. Vai ser um show de 2 bandas, né? O Fruto Sensual de Belém e o... Meu Deus... Magníficos. A banda Magníficos. Vai ser esse... Comece a ver o Abadá não, o ingresso de vocês, porque ela não é Abadá, é uma festa com temática junina. Quero ver todo mundo lá. Lógico, eu lá